Saber lidar com dinheiro é uma daquelas coisas que parecem essenciais, mas que quase ninguém ensina direito pra gente, né? Pois é, e a verdade é que o custo de não saber é altíssimo. A gente está falando de uma habilidade que, olha, muda tudo, desde as pequenas decisões do dia a dia até o nosso futuro lá na frente. Então, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o tamanho do problema, a crise da falta de educação financeira. Depois, a gente mergulha um pouco na nossa cabeça para entender como o cérebro lida com grana. Daí, vamos para a prática, como isso funciona na sala de aula. E para fechar, o efeito que tudo isso causa, sabe? Um verdadeiro efeito dominó. Então vamos começar pelo começo, né? Olhando para os fatos. E os números que a gente vai ver agora, bom, eles mostram um retrato bem preocupante da situação aqui no Brasil. Em 2015, um estudo da OCDE, sabe, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, soltou um dado que foi um verdadeiro balde de água fria. O número é esse aí, 53%. Pois é, 53% dos estudantes de 15 anos no Brasil. O que isso quer dizer na prática? Que mais da metade da nossa juventude não tinha o básico do básico de conhecimento financeiro para se virar na vida. É como ser jogado numa cidade nova, totalmente desconhecida, sem mapa, sem GPS, sem nada. E a coisa fica mais séria. Nessa pesquisa, que analisou 15 países, o Brasil ficou em último lugar. Último. Isso deixa bem claro que não é um probleminha qualquer. É um desafio gigante, estrutural mesmo. E essa falta de preparo lá na juventude, claro, não some com o tempo. Pelo contrário, vira uma bola de neve na vida adulta. O resultado? Olha só esse número de 2019. 63 milhões. 63 milhões de brasileiros com o nome sujo. E o que é mais chocante, segundo dados da Serasa Experian, é que isso mostra um ciclo muito perigoso. A falta de educação financeira na escola vira dívida logo no começo da vida adulta. Tá, mas por que é tão difícil assim? Mesmo quando a gente sabe o que tem que fazer, parece que tem algo que puxa para o lado errado. Para entender isso, a gente precisa dar uma espiada no que acontece dentro da nossa cabeça. E a neurociência ajuda a explicar muita coisa. Pois é, segundo estudos tipo esse do Almada de 2012, a nossa mente é um verdadeiro cabo de guerra. De um lado tem o nosso sistema impulsivo, aquele que grita compra agora. Do outro, o nosso sistema reflexivo, que pondera, que pensa no futuro. E é dessa briga que saem as nossas decisões financeiras. Dá uma olhada nessa comparação. O sistema impulsivo é pura emoção, que é o prazer imediato, sabe? É a amígdala trabalhando. Já o sistema reflexivo é mais cerebral. Literalmente, é o neocórtex, a parte racional, que pensa nas consequências. E é aí que entra o pulo do gato. A educação financeira funciona como um treinamento para o nosso lado racional. Ela dá as ferramentas, os argumentos para que o sistema reflexivo consiga peitar o sistema impulsivo e assumir o controle. E quando o lado impulsivo vence, muitas vezes, o resultado, a dívida, não é só um problema no extrato do banco. O negócio é sério e afeta a saúde, de verdade. O cérebro não sabe a diferença entre um leão e um boleto atrasado. Para ele, é tudo ameaça. E aí ele dispara hormônios de estresse sem parar, o que pode levar a problemas bem graves. Ok, o cenário é complicado, mas e a solução? Como a gente quebra esse ciclo? Parece que a resposta pode estar exatamente onde o problema começa, na escola, levando a educação financeira para dentro da sala de aula. Então, em um projeto prático, a primeira coisa que fizeram foi traduzir o economês. Os alunos se juntaram para definir o que era receita, despesa, dívida, coisas simples, mas que para muitos soavam como outra língua. De repente, termos que eles ouviam os pais falando em casa começaram a fazer sentido. Depois, foi a hora de tornar o abstrato em algo concreto. Pegaram panfletos de verdade, de lojas, e foram calcular o custo real de um empréstimo. Foi aí que a ficha caiu para muita gente. Ver na ponta do lápis como os juros podem fazer uma dívida crescer absurdamente foi um choque de realidade. E o mais legal, a lição de casa foi literalmente para casa. Os estudantes pegaram as contas de luz, de água da família e começaram a analisar os gastos. Uma tarefa de escola virou uma investigação, uma busca por onde dava para economizar de verdade. O grande projeto foi montar um orçamento familiar. Planilha, anotar tudo que entra e tudo que sai. E para muitos foi uma surpresa e tanto descobrir para onde o dinheiro da família realmente ia. E o melhor, isso começou a gerar conversas dentro de casa, entre pais e filhos, sobre planejamento financeiro.
Tudo isso parece ótimo no papel, né? Mas e na prática? Funcionou mesmo? Vamos dar uma olhada nos resultados, porque eles mostram que o impacto foi real e não foi só para os alunos. Olha só que interessante. Antes de ensinar, os próprios professores passaram por um treinamento. E o conhecimento deles deu um salto. A pontuação geral de acertos em testes de conhecimento financeiro subiu de pouco mais de 64% para mais de 74%. É um aumento bem significativo. Na prática, o que isso significa é que o treinamento tirou os professores de um nível de conhecimento intermediário, baixo, e os colocou no nível intermediário, alto. Ou seja, com um empurrãozinho, eles ficaram muito mais preparados para ensinar o tema. Mas o resultado mais incrível, sem dúvida, foi com os alunos. O aprendizado não ficou preso nos muros da escola. Pelo contrário, ele foi para casa. Os jovens viraram multiplicadores de conhecimento, levando as planilhas, as ideias de economia e motivando a família toda a se organizar financeiramente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se um projeto de educação financeira consegue ter esse impacto todo em uma sala de aula, em algumas famílias, imagina o que isso não poderia fazer por um país inteiro. É uma semente que, quando plantada, pode transformar não só uma pessoa, mas toda uma geração.